Ao longo da história de One Piece, alguns piratas se destacaram de forma incontestável, seja acumulando recompensas na casa dos bilhões ou por seus feitos em combate, influência política e capacidade de enfrentar as maiores potências do mundo. São nomes que moldaram eras, desafiaram o governo mundial e deixaram marcas permanentes no equilíbrio de poder do mundo. Todos eles têm algo em comum: alcançar um nível de força ou influência que os coloca acima do restante, seja por conquistarem territórios inteiros, enfrentarem lendas em igualdade ou alterarem o curso da história sozinhos. Figuras como Joy Boy e Rox D. Shebeck são incluídas por seu papel central em eventos que mudaram o mundo. Goldie Roger, o único rei dos piratas até hoje, Barba Branca, o homem com o poder de destruir o mundo, e outros nomes também fazem parte dessa lista por suas ações, poder individual e o impacto que causaram em diferentes momentos da história. Aqui entra apenas o pináculo de poder da pirataria. Essa é a lista definitiva dos maiores piratas da história de One Piece. O vídeo de hoje, galera, tá completaço do jeito que eu sei que vocês gostam, com muita informação, curiosidade, algumas polêmicas e principalmente algumas especulações bem bacanas pra vocês. Então já deixa o seu like, estoura o sino de Skype, clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes. Agora sim, vamos começar a nossa aventura. Charlotte Lin, conhecida como Big Mom, ocupa o 11º lugar nessa lista com uma recompensa de 4 bilhões e 388 milhões de berries. Desde muito jovem, Lin já demonstrava uma força física fora do comum. Ainda criança, causou caos em Elbaf ao derrotar guerreiros gigantes com facilidade, deixando um rastro de destruição por onde passava. Integrou por alguns anos os Piratas Rocks, provavelmente em busca de homens que gerassem filhos poderosos para ela. Com o passar dos anos, ela reuniu uma tripulação composta por seus 86 filhos e fundou Totland, um arquipélago governado por seu regime autoritário onde sonhava em unir todas as raças do mundo. Seu poder vem em grande parte da Soro Soro no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite manipular a alma das pessoas. Ela consegue extrair expectativa de vida, criar seres vivos a partir de objetos inanimados e distribuir parte da própria alma para dar vida a Prometheus, Zeus e Napoleão. E não é exagero quando eu digo que Big Mom é simplesmente uma das melhores usuárias de Akuma no Mi de todo o mundo de One Piece. Ela era capaz de fundir os seus homes numa versão ainda melhor, era capaz de transformar o próprio oceano em um home, transformou os próprios ossos em homes a fim de regenerar partes danificadas do seu corpo e ainda sacrificou anos de vida em troca de um aumento de tamanho, estamina e poder instantâneo. Fora, claro, o genial sistema de imposto de Totland, que era cobrado a partir de fragmentos das almas dos cidadãos que depois eram convertidos e usados para dar vida a qualquer objeto inanimado no seu território. Além disso, Lin possui controle avançado de pelo menos 2 tipos de hack, especialmente o hack do armamento e do conquistador. Uma pena, né, que o Oda ele convenientemente esqueceu disso em momentos cruciais do arco de Wano e destratou a velha em vários momentos como se fosse um meme ambulante. Não é à toa que ela ficou conhecida como Big Meme. Durante décadas, Big Mom criou e manteve seu status de Yonkou com influência global e poder militar suficiente para rivalizar com qualquer outra força do mundo. Para se ter uma ideia, o próprio Goldie Roger preferiu roubar uma cópia do seu Road Poneglyph às escondidas do que arriscar enfrentar a Mama num combate direto. Olha só o nível da velha. Sua derrota em Wano nas mãos de Eustace Kid e principalmente de Trafalgar Law marcou uma virada na nova era dos piratas, mas não apaga sua importância histórica. Ela própria afirma que jamais morreria por causa daquilo e eu pessoalmente tenho plena convicção nas palavras dela. Lin foi uma das poucas que sobreviveu à era de Rox e construiu o seu próprio império, feito esse que poucos conseguiram alcançar. E mesmo fora de cena, seu impacto no equilíbrio do mundo pirata permanece evidente. Monkey D. Luffy ocupa o 10º lugar dessa lista como o pirata mais promissor da nova geração e um dos mais importantes da história recente, possuindo atualmente uma recompensa de 3 bilhões de berries. Ao longo da sua jornada, derrotou diversos Chichibukais e com sua fruta despertada, enfrentou de igual para igual um almirante da marinha e derrotou um imperador.
algo impensável para qualquer outro pirata da sua idade. Sua ascensão culminou em sua nomeação como um dos 4 imperadores após a vitória sobre Kaido em Wano. O verdadeiro potencial de Luffy veio à tona com o despertar da Hito no Mi modelo Nika, uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica que o governo mundial tentou apagar da história. Com seu corpo de borracha elevado ao seu ápice, Luffy ganhou habilidades absurdas de transformação, elasticidade e manipulação do ambiente e até dos corpos dos seus inimigos, tornando-se uma ameaça imprevisível e quase invencível. Tudo que ele toca é moldado como se fosse feito de borracha. Além disso, domina os 3 tipos de hack nas suas formas avançadas, incluindo o armamento avançado, observação avançada e o conquistador avançado, habilidades essenciais em lutas contra Kaido e outros top tiers. Apesar da pouca idade, Luffy já é considerado por muitos como o sucessor natural do trono de Rei dos Piratas. Seus feitos já rivalizam ou até superam os de piratas lendários em termos de impacto global. Luffy já reuniu diversos países aliados espalhados pelo mundo inteiro e essa influência só tende a aumentar o seu império. Como dito por Mihawk, o poder de transformar todos ao redor em seus aliados é o mais assustador do mundo. E carisma para isso é algo que o Luffy tem de sobra. Mas afinal, se o Luffy derrotou o Kaido, por que ele não se encontra mais acima nessa lista? Pelo simples fato de Luffy não ter feito isso sozinho. Kaido foi derrotado pela união de forças dos Supernovas, dos Bainhas Vermelhas, de Yamato e Momonosuke, e Luffy, que precisou perder ao menos 4 vezes antes de atingir a vitória. E ele também não fica mais acima nessa lista porque ainda existem outras barreiras a serem superadas. Draco Mihawk, conhecido como o espadachim mais forte do mundo, ocupa o 9º lugar nessa lista por seu domínio absoluto na arte da espada, com uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries. Mesmo sem uma tripulação ou território como outros Yonkou, Mihawk é respeitado no mundo inteiro por sua força individual, tendo plenas condições de disputar pelo título se quisesse. Durante a Era de Ouro da pirataria, ele duelava frequentemente com Shanks, que mais tarde se tornaria um dos 4 imperadores. Esses combates eram tão intensos que se tornaram lendários, sendo ouvidos por toda a Grand Line. Mihawk empunha a Kokuto Yoro, uma das 12 espadas de grau supremo, uma das únicas que foram transformadas numa lâmina permanentemente negra, e com ela demonstrou feitos notáveis. Em Marineford, ele foi capaz de lançar ataques cortantes que atravessavam o oceano com precisão cirúrgica. Sua frieza e foco em batalha são notáveis, ele ignora distrações e só luta quando vê um propósito. Mesmo em meio ao caos da guerra, não demonstrou hesitação ao tentar testar o poder de Barba Branca. Além de sua força, Mihawk demonstrou domínio sobre o Haki, especialmente o Haki da observação e o Haki do armamento, o que potencializa ainda mais as suas habilidades como espadachim. Sua força nunca esteve ligada a alianças, exércitos ou Akuma no Mi. Mihawk é uma ameaça simplesmente por ser quem é. Sua habilidade técnica, precisão e poder de destruição fazem dele um dos piratas mais letais da história. Porém, por ironia do destino, Mihawk se tornou um dos integrantes da Cross Guild ao lado de Crocodile e Bug. Aliança essa que serve diretamente ao Imperador Bug, pelo menos em teoria. Mihawk é um caso peculiar. É dito possuir habilidade como espadachim superior até mesmo às do Ruivo, algo que gera a seguinte dúvida: se isso define Mihawk como alguém mais forte que o Shanks. Afinal, todo o estilo de luta do Ruivo é centrado 100% nas suas habilidades de espadachim, pelo menos até onde sabemos. Essa é uma linha difícil de definir e eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Isso é um trabalho pro Oda ter que explicar. Mas mesmo que a gente considere os dois como praticamente nivelados, Mihawk carece de feitos concretos em batalha. Nunca vimos ou sequer ouvimos falar dele ter derrotado algum nome de peso, seja durante sua jornada até se tornar o mais forte ou mesmo nos dias atuais. Obviamente, o Oda ainda vai aloprar muito quando decidir soltar o freio do homem, mas considerando a sua falta de feitos maiores em batalha e sua falta de feitos no mundo da pirataria como um todo, mesmo que por opção própria, ele fica então com o 9º lugar. Marshal de Tite, o Barba Negra, ocupa o 8º lugar nessa lista por ter se tornado um dos piratas mais perigosos da era atual, somando uma recompensa de 3 bilhões e 996 milhões de berries. Mesmo começando tarde a sua ascensão, ele rapidamente conquistou um lugar entre os imperadores e consolidou uma posição única ao ser o único personagem conhecido a possuir os poderes de 2 Akuma no Mi.
Após anos escondido na sombra da tripulação de Barba Branca, Barba Negra fez o seu primeiro grande movimento ao assassinar Tati para roubar a Yami Yami no Mi, uma Logia com a capacidade de anular os poderes de outras Akuma no Mi e absorver tudo à sua volta. Seu segundo feito marcante foi derrotar Portgas the Ace em um confronto direto, provando que já naquela época era extremamente perigoso. Isso o levou a entregar Ace à Marinha, o que desencadeou a Guerra de Marineford. Durante essa guerra, Barba Negra apareceu no auge do caos e após a morte de Barba Branca, conseguiu roubar os poderes da Gura Gura no Mi, a fruta que permite criar terremotos e destruir tudo ao redor. Esse feito inédito o transformou em uma ameaça em escala global. Nos anos seguintes, Barba Negra conquistou os antigos territórios de Barba Branca, venceu Marco a Fênix e os remanescentes dos piratas do Barba Branca e se tornou um dos 4 imperadores. Também derrotou o ex-governante de Hachinoso, Ochoko, com a ajuda de Kobe e transformou a ilha em sua base principal. Também conseguiu com que o ex-almirante Aokiji fizesse parte do seu bando como um de seus comandantes. Atualmente, Barba Negra pretende transformar Hachinoso em um reino legítimo reconhecido pelo governo, ficando um passo mais próximo do trono vazio. E a chave para isso deve ser uma troca pela vida do herói da marinha, Monkey D. Garp. Além disso, derrotou Trafalgar Law, conseguindo 2 cópias dos Poneglyphs vermelhos e está prestes a descobrir a localização de 2 armas ancestrais, Poseidon na Ilha dos Tritões e Pluton no país de Wano. Diferente de Luffy ou Kaido, ele não aposta tudo na força bruta. Barba Negra manipula, espera e ataca quando sabe que pode vencer. Mesmo que Mihawk, por exemplo, tivesse plenas chances de enfrentar e até derrotar o Teach, principalmente por ele não possuir uma fruta que possa ser anulada pela Yami Yami no Mi, Barba Negra ainda possui uma lista de feitos concretos muito maior no mundo da pirataria. Então, por mais que eu veja esses dois muito próximos em nível de poder, Barba Negra leva a vantagem por isso. Mesmo com uma aparência desleixada, seus feitos mostram que ele é um dos maiores perigos da era atual, o maior candidato ao título de Rei dos Piratas e o maior pirata rival da vida do Luffy. Shanks, o Ruivo, ocupa o 7º lugar dessa lista por ser um dos personagens mais influentes e respeitados de toda a obra, mesmo sem nunca ter sido mostrado lutando até o seu limite, possuindo ainda uma recompensa de 4 bilhões e 48 milhões de berries. Capitão dos Piratas do Ruivo e um dos atuais imperadores, ele mantém o seu status no topo do mundo pirata com base puramente em sua força, carisma e domínio do haki. Shanks não possui nenhuma Akuma no Mi que conhecemos, mas compensa com maestria absoluta nos 3 tipos de haki, especialmente o haki do rei, que ele utiliza de forma tão intensa que pode afetar até um almirante da marinha. Cena essa que me dói até hoje só de lembrar, mas eu sou obrigado a ser justo e citar esse feito aqui nesse vídeo. Também demonstrou o uso avançado do haki da observação ao ponto de impedir o futuro e eliminou Eustace Kid com um único ataque a queima-roupa. Durante a Guerra de Marineford, sua chegada inesperada foi suficiente para encerrar o confronto, impondo respeito imediato entre piratas e marinheiros. Mesmo Barba Negra, que havia acabado de adquirir os poderes da Gura Gura no Mi, evitou confrontá-lo naquele momento. Isso demonstra o peso do nome de Shanks e a sua capacidade de equilibrar forças no Novo Mundo com a sua presença. E claro, vale lembrar que a linhagem nobre a qual Shanks descende também ajuda, dá uma certa ajudinha na influência que ele exerce nas ações do governo mundial. Apesar de sua personalidade mais tranquila e diplomática, Shanks tem um passado como membro dos lendários piratas do Roger e cresceu observando batalhas entre os maiores nomes da história, se tornando o homem mais próximo do Roger, tanto em personalidade quanto em estilo de luta. Já adulto, construiu uma tripulação poderosa e equilibrada, sendo o único Yonkou com um bando onde todos os principais membros têm recompensas extremamente altas e são combatentes completos, sem usuários de Akuma no Mi, pelo menos até onde sabemos. Shanks se tornou Yonkou 6 anos atrás, após o feito absurdo de derrotar e prender o gigante mais poderoso de Elbaf, o Príncipe Loki, que possuía uma recompensa de 2 bilhões e 600 milhões de berries. Esses feitos colocam Shanks como um dos personagens mais perigosos e técnicos da obra, mesmo que ainda pouco mostrado em combate direto. Sua combinação de liderança, controle do haki e impacto no mundo o consolidam como uma das maiores potências de One Piece. Apesar de ser um Yonkou, assim como outros que já apareceram nessa lista, Shanks fica acima de Big Mom e Barba Negra por um motivo muito simples:
Oda tem os seus favoritos e Shanks é um deles. O homem é tratado com um nível de hype acima de qualquer outro personagem atualmente, e por isso ele fica com o 7º lugar. Shiki, conhecido como Leão Dourado, ocupa o 6º lugar nessa lista por ter sido um dos piratas mais temidos da era de Gold Roger. Ex-capitão dos Piratas do Leão Dourado e primeiro vilão a fugir de Impel Down, Shiki foi um dos principais membros dos lendários Piratas Rocks antes de formar a sua própria tripulação. Seu nome ganhou fama por conquistar uma frota gigantesca e por travar combates diretos com lendas como Roger e Barba Branca no auge de seus poderes. No episódio 0, podemos ver Shiki conversando casualmente com Barba Branca em seu navio sem medo de ser feliz. E no material oficial promocional do filme Strong World, Shiki é descrito como um pirata nivelado de igual para igual com o próprio Roger. Shiki é usuário da Fua no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramecia que permite fazer objetos e ele próprio flutuarem livremente, inclusive ilhas inteiras. Ele podia levitar volumes enormes de água para sufocar usuários de Akuma no Mi e até mesmo volumes enormes de terra e neve. Um mero toque e o controle era seu. Uma fruta tão apelona que o próprio Oda declarou ser um problema sério ter o usuário dela dentro do seu mangá. Uma fruta que possivelmente seria o counter perfeito do Almirante Fujitora e sua fruta da gravidade. Shiki chegou a erguer várias ilhas do céu, criando um verdadeiro império aéreo isolado durante anos. E isso já demonstra como Shiki poderia facilmente ter se tornado um dos 4 imperadores se não tivesse escolhido se manter fora dos holofotes. Em termos de poder militar, seu plano envolvia utilizar animais geneticamente modificados para dominar o mundo, o que demonstra o seu conhecimento estratégico e científico. 40 anos antes da atual linha do tempo, ele enfrentou Roger em uma das maiores batalhas navais já registradas, a Batalha de Edward, em que sua armada foi quase toda destruída, não por Roger, mas por uma tempestade súbita, algo que salvou os piratas Roger de serem derrotados pelo próprio Shiki. Mesmo assim, sobreviveu e continuou ativo por anos. Após a execução de Roger, Shiki invadiu sozinho o QG da Marinha, enfrentando Garp e Sengoku em conjunto, terminando preso pelos dois. Ainda assim, ele conseguiu escapar de Impel Down, cortando suas próprias pernas e substituindo-as por suas 2 espadas. Shiki é outro personagem complicado pelo seguinte motivo: os materiais oficiais e o próprio mangá colocam Shiki num patamar lendário, digno de estar no mesmo patamar dos maiores piratas da antiga era. Mesmo assim, Shiki foi derrotado por um Luffy pré-time skip que só sabia usar o Gear Second e o Gear Third. Porém, é normal que os filmes de One Piece façam qualquer vilão dito como lendário ser rebaixado a ponto de ser derrotado pelo Luffy. Ao mesmo tempo, Shiki nunca teve a chance de mostrar toda a extensão dos seus poderes. Ele pode ter usado e abusado da fruta da levitação, mas nunca chegou a demonstrar o seu nível de haki, um conceito que não foi aplicado no filme Strong World. Ainda assim, o impacto de Shiki na história é inegável. Ele fazia parte do seleto grupo de piratas que podiam enfrentar Roger de igual para igual e chegou a ser considerado um dos principais candidatos a dominar o mundo. Seu poder destrutivo, capacidade de liderança e papel na era anterior colocam Shiki entre os maiores nomes da história dos mares, e por isso ele fica com o 6º lugar. Kaido, o ex-governador geral dos Piratas das Feras, ocupa o 5º lugar nessa lista como um dos piratas mais poderosos de toda a história de One Piece, com uma recompensa de 4 bilhões e 600 milhões de berries. Conhecido como a criatura mais forte do mundo, Kaido construiu seu império com base na força bruta, no medo e na dominação territorial. Durante anos, ele foi uma das 4 maiores potências do Novo Mundo como um dos Yonkou, mantendo o controle total de Wano e usando o país como base de produção de armas e exército. A história de Kaido remonta à época dos lendários Piratas Rocks. Aos 15 anos, foi recrutado por Barba Branca após uma demonstração de força em Hachinoso e logo passou a servir sob o comando de Shebek. Após a queda do grupo em God Valley, Kaido seguiu seu próprio caminho e construiu um dos exércitos mais destrutivos do mundo. Ele possuía a Uo no Mi modelo Seiryu, uma zoa mítica que o permitia se transformar em um dragão gigante capaz de voar, produzir chamas, raios e tornados, além de conceder a ele uma resistência física ainda maior. Essa habilidade, combinada à sua durabilidade natural quase invencível e força física absurda, tornava Kaido praticamente imbatível em combate direto. É como diz o ditado: se for no 1 contra 1, aposte no Kaido. Entre o céu
terra e mar, Kaido era a criatura mais forte viva, e após a morte de Barba Branca, herdou também o título de pirata mais forte do mundo. Não foi herdado por Shanks ou Big Mom, mas sim por Kaido. Durante décadas, seu domínio sobre o Wano envolvia a opressão contínua do povo e a aplicação da lei do mais forte. Os fortes subiam na hierarquia e os fracos eram rebaixados. Acumulou um total de 8 derrotas em sua vida, mas não sabemos ao certo aqueles que o derrotaram. De qualquer forma, Kaido considerava piratas como Roger, Barba Branca, Oden, Rox e o Shanks como piratas que ele próprio respeitava e que provavelmente tinham condições de derrotá-lo. Eu decidi colocar o Kaido uma posição acima do Shiki pelos seus títulos e seus feitos concretos dentro da obra, que valem mais do que uma citação de igualdade entre o Shiki e o Roger. Mesmo sendo um material de divulgação oficial, o mangá ainda é a mídia que prevalece. Ainda assim, uma luta entre esses dois seria algo fantástico, com ambos levitando ilhas inteiras com seus poderes e atirando elas um contra o outro. Mesmo após a sua derrota para Luffy, ficou claro que sem toda a ajuda que recebeu, Luffy nunca teria chance de derrotar o Kaido. Não é à toa que o Luffy não herdou o título de pirata mais forte após o arco de Wano. Sua derrota para Luffy marcou uma virada histórica no equilíbrio de poder do mundo, mas não apaga o fato de que, por anos, Kaido foi o pirata mais temido da atualidade, uma verdadeira força da natureza com poucos rivais à altura. Barba Branca, ou Edward Newgate, ocupa o 4º lugar entre os maiores piratas da história de One Piece. Conhecido como o homem mais forte do mundo, possuía uma recompensa de 5 bilhões e 46 milhões de berries. Como membro dos Piratas Rocks, Barba Branca já aparentava estar em plena forma, com sua roupa de capitão, sua naginata, uma das 12 lâminas de grau supremo e seu famoso bigode de banana. A única coisa que não sabemos é se Barba Branca já possuía sua fruta do terremoto na época, se ele a conseguiu depois ou se ele a conseguiu em God Valley, assim como Kaido. Após a queda do grupo em God Valley, Barba Branca formou a sua própria tripulação e se tornou um dos Yonkou. Seu maior trunfo era a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, que lhe permitia causar tremores capazes de destruir ilhas inteiras, criar tsunamis e até rachar o céu. Um poder realmente capaz de destruir o mundo inteiro. E mesmo em idade avançada e com problemas de saúde, Barba Branca protagonizou um dos maiores feitos da série durante a Guerra de Marineford. Mesmo sabendo que o seu destino era a morte e que não teria chances de vencer, enfrentou até os almirantes da marinha para tentar resgatar o seu filho Ace. Existe uma dúvida sobre quem era o pirata mais forte da antiga era, Roger ou Barba Branca. Em flashback, podemos ver os dois se enfrentando de igual para igual numa batalha que durou 3 dias e 3 noites, mesmo sendo apenas uma luta amistosa. Sabemos que Barba Branca já possuía o título de homem mais poderoso do mundo, mesmo enquanto Roger era vivo, então a resposta deveria ser óbvia. Mas vale mencionar algumas coisas aqui. Os piratas do Barba Branca recebiam muito mais destaque nos jornais do que os piratas do Roger. Podemos ver isso com uma fala do Bug durante o flashback do Oden. A intenção do governo aqui era clara, não dar ainda mais holofote para um pirata que possuía o nome dos D. E talvez essa parcialidade tenha feito com que a percepção do mundo pendesse para o Barba Branca ser reconhecido pelo mundo como um pirata mais forte que o Roger. Mesmo assim, eu acredito que o fator decisivo aqui é realmente a Gura Gura no Mi. Apesar de Roger e Barba Branca conseguirem lutar de igual para igual, Barba Branca era quem possuía um poder capaz de destruir o mundo inteiro. Então, o título de homem mais poderoso do Barba Branca parece muito mais ligado à sua capacidade de destruição em escala global. Somado a isso, Barba Branca nunca teve interesse em encontrar One Piece, mesmo tendo plenas condições de disputar pelo tesouro e pelo título de Rei dos Piratas. Ainda assim, não seria uma tarefa fácil e somente uma pessoa provou ser capaz de um feito como esse. Portanto, o nosso querido Shirão fica com o 4º lugar. Gold Roger, o lendário Rei dos Piratas, ocupa o 3º lugar entre os mais poderosos da história de One Piece, acumulando uma recompensa de 5 bilhões e 564 milhões de berries. Foi o único homem que conseguiu conquistar a Grand Line por completo e alcançar a ilha depois do fim, Laugh Tale, descobrindo os segredos do século perdido, das armas ancestrais e do tesouro conhecido como One Piece. Feito esse que nenhum outro pirata conseguiu repetir até hoje.
Sem ter comido nenhuma Akuma no Mi, sua força vinha do domínio absoluto do Haki. Ele usava pelo menos 2 tipos com maestria, especialmente o Haki do armamento e do conquistador. Em sua juventude, já era temido e enfrentou adversários poderosos como o herói da marinha Monkey D. Garp pelo menos dezenas de vezes e sempre conseguindo fugir, e o próprio Barba Branca, com quem teve um confronto que durou 3 dias e 3 noites e nenhum dos dois saiu derrotado. Além disso, Roger liderava uma tripulação que contava com nomes como Sirius Rayleigh e Scopper Gaban, que possuem um nível de Haki como pouquíssimos indivíduos no mundo possuem. Seu carisma também era uma de suas maiores forças, fazendo amigos e aliados ao redor do mundo inteiro. E diferente de outros Yonkou que dominavam territórios à força, Roger buscava apenas a liberdade suprema de navegar. Mesmo sem querer conquistar nada, conseguiu conquistar tudo o que o mundo tinha para oferecer: riqueza, fama e poder. Sua morte também teve um impacto gigantesco. Ao ser executado publicamente, Roger desafiou o mundo inteiro ao revelar a existência de One Piece, dando início à chamada Grande Era dos Piratas. É surreal pensar que o Luffy não foi o primeiro a encontrar One Piece nos últimos 800 anos. Mesmo ele sendo o escolhido dessa era, que vai trazer um novo amanhecer para o mundo, é surreal pensar que outra pessoa já conseguiu chegar na sua frente. Mesmo que personagens como Barba Branca ou Shiki não quisessem encontrar One Piece, Roger foi o único em 800 anos que foi lá e fez. E por isso ele fica com o 3º lugar. Rox de Shebeck ocupa o 2º lugar entre os piratas mais poderosos da história de One Piece, possuindo uma recompensa desconhecida até hoje. Especula-se que ele possa ter até superado a casa dos 6 bilhões de berries. Mas as informações disponíveis já bastam para colocá-lo entre as figuras mais temidas e influentes de todos os tempos. Ele foi o capitão dos lendários Piratas Rox, uma tripulação composta por nomes que mais tarde se tornariam alguns dos maiores monstros dos mares: Barba Branca, Kaido, Big Mom, Shiki, entre outros. E vários desses nomes só entraram no grupo após serem derrotados diretamente por Rox num Dave Back Fight. Só isso já é um indicativo claro de seu poder e capacidade de liderança. Manter esse grupo unido exigia força brutal e dominação absoluta. E vamos ser sinceros, quando comparamos os lendários Piratas Rox com os piratas do Roger, por exemplo, é inegável que os Rox passam uma aura muito superior. Mesmo que alguns dos seus membros ainda não estivessem nos seus auges, pelo menos 3 deles viriam a se tornar imperadores, e um deles, o Shiki, poderia ter se tornado um deles também, além de vários outros nomes de muito peso e imponência na série. Agora, comparar isso com os piratas do Roger é até piada. Sem querer fazer bullying, mas já fazendo, tirando os membros principais, a maioria deles é uma penca de random aleatório, mas pelo menos 2 deles também viriam a se tornar imperadores no futuro: Shanks e Bug. Rox era um pirata ambicioso e com um objetivo direto: dominar o mundo. Ao contrário de outros piratas que buscavam liberdade ou riqueza, ele mirava o topo do poder político global a ponto de desafiar abertamente o governo mundial, sendo um dos poucos indivíduos que chegou a derrotar um almirante da marinha e ficar cara a cara com o rei do mundo, Imo. Ele tinha conhecimento sobre muitos dos segredos que o governo tenta esconder, o que o tornava uma ameaça ainda maior. Seu auge foi há 38 anos, durante o incidente de God Valley, quando os piratas Rox atacaram a ilha com o objetivo de enfrentar os dragões celestiais e recuperar um certo tesouro ainda não revelado, que parecem ser as Akuma no Mi presentes na ilha. Foi nesse momento que ele foi finalmente derrotado, mas não sem deixar uma marca. A batalha exigiu a união de 2 das maiores forças da época, Gold Roger e Monkey D. Garp. Sengoku menciona que Shebeck foi talvez o inimigo mais poderoso que Roger já enfrentou em vida, mesmo se comparado a rivais como Garp e Barba Branca. Portanto, a necessidade de uma aliança entre um pirata e um herói da marinha para detê-lo é uma evidência direta do quão perigoso ele era, uma ameaça ainda maior do que o próprio sistema opressor do governo mundial. Mesmo após a sua morte, Rox continuou sendo um nome proibido. O governo mundial fez questão de apagar a sua existência da história oficial, o que só reforça a sua importância e ameaça. Seu legado, no entanto, vive nos feitos de seus ex-tripulantes e na vontade herdada pelo seu filho, Marshal de Teach.
Poucos ousaram tanto e chegaram tão longe quanto Rocks de Shebeck, e pode ser que ele chegue ainda mais longe caso ele ainda esteja vivo até hoje. Por isso, ele fica com o segundo lugar. Joy Boy ocupa o primeiríssimo lugar entre os piratas mais poderosos da história de One Piece, não por feitos amplamente registrados, mas pelo peso histórico e simbólico que carrega dentro do universo da série. Ele viveu durante o século perdido há mais de 800 anos, e sua importância é tamanha que seu nome foi mantido vivo mesmo após séculos de tentativa de apagamento por parte do governo mundial. Joy Boy ficou conhecido como o primeiro pirata da história e foi aquele que mais reuniu aliados espalhados pelo mundo inteiro. Podemos ver no mural de Elbaf inúmeras raças, povos e criaturas aliados e unidas por um único propósito: enfrentar Imo e a aliança dos 20 reinos ao lado de Joy Boy. Mesmo após a sua derrota, reinos como Alabasta, Ilha dos Tritões, Zou, Wano, Shandora, todos mantiveram a sua palavra em passar adiante a mensagem do século perdido para as próximas gerações, um legado que já dura 800 anos. Joy Boy tinha não apenas influência global, mas um papel central em um plano que envolvia diversas raças e continentes inteiros, possivelmente a unificação do mundo em um único pedaço de terra, o próprio One Piece. Apesar de não sabermos muito de seus poderes, sabemos que ele foi capaz de despertar a fruta de Nika para enfrentar a aliança dos 20 reinos, e foi capaz do maior feito de um usuário de Haki do Rei já registrado na história. Joy Boy selou seu Haki do Rei numa corda que, ao ter o seu nó desatado mesmo 800 anos depois, liberou uma onda de choque tão devastadora que anulou as transformações dos Gorosei e os enviou de volta até Marijoa. Seu Haki do Rei foi comparado pelos gigantes de Elbaf como sendo ainda mais poderoso que o do próprio Shanks, sendo capaz de fazer até mesmo com que Imo sentisse o seu impacto à distância, tremendo e ficando aterrorizado no chão. Lembrando que Imo nem sequer se importou com a presença de Rocks no seu castelo, mas tremeu na base só de sentir a presença absurda de Joy Boy. Além disso, seu nome está diretamente ligado ao chapéu de palha gigante encontrado no subterrâneo de Marijoa. E se uma corda como aquela teve o impacto que teve, eu não duvido que esse chapéu de palha gigante também tenha selado nele uma onda de Haki ainda mais devastadora. Embora seu destino final ainda esteja envolto em mistério, o fato de ele ser esperado para retornar prova o impacto que ele causou. Sua existência foi o catalisador de uma era de resistência e sua reencarnação ou sucessor, no caso o Luffy, carrega a expectativa de concluir aquilo que Joy Boy começou. Simplesmente não existe outro personagem que reúna tanta importância política, histórica e simbólica em toda a história de One Piece. Por isso, ele está no topo dessa lista. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo colossal e da lista definitiva dos maiores piratas da história de One Piece. Ficou até o final e gostou do vídeo, galera? Gostou demais desse vídeo? Então deixa o feedback de vocês aqui embaixo dizendo que você gostou pra caraca do vídeo, o vídeo ficou muito legal. O seu comentário é sempre muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora, como sempre, você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal clicando nos dois que vão aparecer na tela agora pra você, beleza? Até a próxima, tchau!